Então vamos lá, vamos continuar falando do livro do Apocalipse. Para caminharmos um pouco mais na mensagem do Apocalipse, nós precisamos entender uma base fundamental da revelação, que é a base textual. Quais são os textos que conformam esse canal que corre a água do Apocalipse? O que ele significa? Significa tirar o véu. Então, na verdade, o Apocalipse significa revelação, mas é uma revelação específica, pontual, com propósito específico. Existe então um texto base que precisa ser considerado. É o próprio texto do Apocalipse, mas não só ele. Nós temos um tronco fundamental que precisa ser considerado, que é o livro de Daniel e o próprio Apocalipse. Eles formam a linha central que precisa ser estudada em conjunto para nós entendermos o Apocalipse. Os outros profetas nós interpretamos metaforicamente como os galhos desse tronco que vão acrescentar, e eles vão preencher lacunas. Eles vão nos trazer outras avaliações para a compreensão deste veio principal. Mas nós temos duas parábolas das passagens do Evangelho, que são lupas essenciais que nos ajudam a interpretar o Apocalipse. E a primeira parábola é a dos lavradores maus. E o segundo, nós vamos pegar o sermão profético de Jesus, livros de Wallace de Oliveira, que eu já fiz vários vídeos e continuo fazendo vídeos sobre esse livro. Aqui ele desvenda o livro de Daniel. O Apocalipse traz os símbolos dos selos, que são aquelas fases da humanidade em que se retoma as revelações com o acréscimo de informação. São as revelações que nos ajudam a entender as revelações do passado. Em determinados momentos da história da humanidade, os espíritos superiores investem um pouco mais nos homens, na medida da sua evolução. E aí que vão se rompendo os selos. Por isso que no Apocalipse há o rompimento de selos. Porque é o momento em que o Cristo vem trazer mais informações para a humanidade. Então nós vamos ver alguns momentos importantes. Lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 11, que Jesus, que provavelmente é o Espírito que se comunica com Daniel. Aliás, um detalhe: Daniel se reencarna na sua encarnação posterior. Ele é João Evangelista. É a encarnação de Daniel. Isso fica muito claro
porque a linguagem do Apocalipse é a mesma empregada por Daniel. E lá em Daniel, capítulo 2, versículo 11, é dito pelos espíritos superiores, cuja morada não se encontra entre os seres de carne e que poderiam entender e trazer as informações necessárias dessa revelação. E o que nós vamos entender em linguagem espírita, segundo Kardec, por espíritos desmaterializados, que são aqueles espíritos mais sublimados, que conseguem quebrar as variáveis da equação espaço e tempo, para projetar a sua mente, sondando as possibilidades do futuro. Então, através da mediunidade, da presciência, que nós vimos ali no início do livro de Daniel, os espíritos já estão falando, olha, essa revelação aqui é conteúdo espiritual muito importante. E aí nós temos no livro de Daniel, no momento em que é fechada e selada até o tempo do fim. Por quê? Porque o tempo do fim corresponde ao período da grande tribulação, que é aquele período aflitivo da história que nós vamos avaliar. Então, o que nós temos aqui? O próprio Cristo vira para o Daniel e fala assim: Daniel, eu estou revelando isso. Agora fecha o selo. Coloca um selo aí. Fecha, porque no tempo do fim essa revelação vai ser retomada lá no Apocalipse. Por isso nós vamos ver na introdução do Apocalipse, está escrito assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aquela mesma pergunta lá no livro de Daniel. Olha, nós estamos retomando o selo. Aquela revelação do passado está sendo retomada aqui. E aí o Apocalipse diz no capítulo 5 e 6, somente Jesus poderia retomar aquela comunicação do passado de Daniel e devolvê-la. Em João, então, há um novo mistério, que é o mistério dos 7 trovões, que também é selado. Jesus fala para João: olha, eu estou te revelando isso, mas tem um mistério dos 7 trovões que você vai selar. E esse só vai ser aberto lá no futuro. Nós vamos ver um detalhe, essa passagem dos 7 trovões, ela está diretamente vinculada à atuação do Espiritismo. Mas a passagem é uma pista que haveria um fechamento, como de fato está consignado ali, e que só no futuro, nós compreenderíamos. Então o Apocalipse também ele traz a sua contribuição, mas ele fecha. Vamos aguardar no futuro, então a humanidade vai ter oportunidade
de conhecer melhor o seu conteúdo. Então hoje nós temos aí todos os selos sendo abertos pela mediunidade, nos proporcionando o entendimento na revelação. Então, se nós vimos que aquela linha dual entre as Jerusaléns e as Babilônias podem ser compreendida por duas passagens importantes, que é a do sermão profético, que temos que conseguir compreender o que cada uma delas nos revela. A passagem do sermão profético, ela é uma síntese, uma apertadíssima síntese, e ela vai nos permitir a compreensão da atuação do Espiritismo. Ela tem todos os símbolos que nos ajudam a entender como o Espiritismo atuaria no planeta, e aí eu vou remetê-los de novo para o livro de Wallace de Oliveira. E essa passagem também vai nos ajudar a situar a grande tribulação, a defini-la no tempo e no espaço, em sentido preciso, o que significa e o que consiste, e como o momento histórico em que ela aconteceria, porque o Apocalipse ele fala bastante dessa fase da grande tribulação. Essa é a importância de nós estudarmos o sermão profético de Jesus. Nós vamos ver a parábola dos vinhateiros, vai nos ajudar a compreender a sequência das Jerusaléns simbólicas e das Babilônias, até a aliança vitoriosa, que é a Nova Jerusalém. Uma referência disso é o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 33 a 45. Quem são esses servos? Os grandes emissários, os ministros do Cristo na linguagem do próprio Apocalipse. Eles vêm e como que a humanidade os recebe. Deus manda e nós matamos. Nós desprezamos. Viramos as costas. Enfim, outros servos, e Deus não cansa, Ele está sempre nos ensejando novas oportunidades de aprendizado. Então a humanidade continua no mal, no materialismo. Quando recebemos a informação espiritual superior, nos fechamos, nós nos tapamos os ouvidos como crianças. Nós preferimos eliminar a verdade, apagar a luz, do que aproveitar essa luz para iluminar o caminho. Vocês pensam que Jesus lança essa pergunta sem propósito? Ele está dizendo, olha, a humanidade é remitente no erro. O que será que a lei da causa e efeito nos reserva? Esses que estão de forma tão presa ao materialismo, eles vão ser eliminados.
Os próprios apóstolos entenderam isso. O que Deus faz no processo de investimento constante sobre a humanidade. Ele manda o ensinamento para uma comunidade, que é uma Jerusalém simbólica. Essa Jerusalém o trai. Ele não desiste. Então eu vou arrancar essa. Quem está mais apto a receber as orientações espirituais? Aí nós vamos ver os portugueses, depois os brasileiros, os seus herdeiros. Então vamos investir ali naquela comunidade. E nós vamos ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que possui uma missão específica. Não quer dizer que ela vai vingar, mas a mediunidade de Chico Xavier nos traz. Ela é muito positiva. E sobre a possibilidade do Brasil levar adiante essa missão. Então Jesus vai transportar a vinha para outros trabalhadores, que entregarão os frutos no tempo devido, na hora certa. Nós vamos ver que uma comunidade vai dar os frutos. E essa vinha um dia vai vingar. Um dia ela vai dar certo. É isso que Jesus está nos dizendo. Então no próximo vídeo nós vamos ver qual é a pedra que destrói a grande Babilônia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.